Olá, boa noite, tudo bem? Hoje é um programa especial, gravado aqui nos estúdios da TV Tati, aproveitando a passagem da deputada Tabata Amaral, que está aqui na nossa cidade, para falar sobre educação, que é o assunto do que está acontecendo hoje no país. E tem muitas novidades aí, né, Tabata? Nós falamos hoje, obrigado pela tua presença, está aqui comigo Dirceu e Adriana, sempre meus fiéis companheiros, não é? Estão aqui sempre conosco. Adriana, que atua nessa área de educação há muito tempo, você tem um nome diferente teu de educação, não, Adriana? Como é que é? Educomunicadora. Olha essa coisa bonita. É minha formação. Ela é formada nisso. E o Dirceu também, né? Diretor, professor, educador, foi diretor das faculdades de Direito. Depois você conta a história, como é que você foi ser diretor da faculdade, né, Dirceu? Mas tá, muito obrigado pela tua presença, viu? Foi muito importante a tua vinda. Tivemos a oportunidade de bater um papo também com diversos convidados. Foi fantástico. Eu queria iniciar colocando para que nossos telespectadores entendam hoje qual é a tua atuação no Congresso com relação à educação. Você está à frente de uma bancada, tudo. Explica aí para os nossos telespectadores como é que está hoje. Claro. Primeiro, muito obrigada. Uma alegria estar aqui ao lado de vocês mais uma vez. Muito obrigada a todos que estão acompanhando. Eu me chamo Tabata Amaral, estou no meu segundo mandato como deputada federal e hoje presidindo a nossa Frente Parlamentar Mista da Educação, que é a famosa bancada, que as pessoas conhecem mais assim. Então, é uma bancada que tem atuação na Câmara e no Senado e a gente tem a missão de levar a educação para a pauta. A gente sabe que no discurso político a educação sempre vem como prioridade, na prática são outros 500. Então, o desafio da nossa Frente da Educação é defender a educação no Congresso, mas também garantir que, ao longo do ano, os projetos mais caros para a educação, no Sistema Nacional de Educação, a ensino técnico, passando por muitos outros, a gente está conseguindo pautar projetos importantes. Eu queria começar perguntando assim, como transformar a educação em política de Estado e não uma política de governo? Porque muda o governo, muda o ministro, muda o que o outro fez. Você teve essa participação nos anteriores hoje, não sei nem quantos ministros mudaram no anterior, não é esse? 5 no último. 5 no último, então. Eu vejo que o atual ministro, eu vou te perguntar depois a opinião sobre ele, lá do Ceará, é um exemplo de educação, não é? Inclusive, a Adriana, minha esposa, foi até lá conhecer o local que eles falam tanto, né? Sobral. O que ficou lá claro para ela é que lá é uma política da cidade, da população. Não importa o governo que muda lá, eles seguem já pré-estabelecido como é que vai ser a educação. E o que falaram para ela é que ela é feito um feijão com arroz bem feito. Não tem muito, é isso? Eu tive a oportunidade de estagiar em Sobral, quando estava no ensino superior, na faculdade, e depois voltar para fazer pesquisa. E o que eu vi em Sobral, você resumiu muito bem. Primeiro que a cidade defende. Você vai num restaurante, você conversa com um taxista, todo mundo tem orgulho da educação de Sobral. E aí o sonho que a gente tem para o Brasil, né? E tem um segundo ponto que é o feijão com arroz bem feito. Formação continuada dos professores bem feita, projetos pedagógicos, projetos de gestão, a seleção dos diretores escolares completamente separada da politicagem do dia a dia. Antigamente eram os vereadores que escolhiam, como acontece na maioria das cidades, um projeto forte focado em alfabetização. Então, se você cuida do recurso da educação, da gestão, investe nos professores, investe na gestão escolar, tende a dar muito certo. E foi isso que eu aprendi em Sobral. E aí, lhe respondendo, tem muitas coisas que a gente precisa fazer. Uma é garantir que o recurso da educação está blindado, que ele não vai ser cortado ou não, a depender de quem está no poder. O outro é garantir que a gente tem um Sistema Nacional de Educação, que é uma das pautas principais para o Congresso nesse ano. Por quê? A gente tem o SUS na saúde, não tem? O Sistema Único de Saúde. A gente sabe qual é o papel do município, qual é o papel do Estado, da União. Quando a gente fala de educação, isso está menos claro. E aí você tem um debate importante, como foi na pandemia, se a gente deveria adiar ou não o Enem. Não estava muito claro. Quem que tem que ser consultado? Qual é o órgão que vai bater o martelo sobre isso? Como é que a gente vai ouvir a voz do aluno, do secretário de educação, do professor? Então, o que o Sistema Nacional de Educação quer fazer é deixar claro de quem é cada responsabilidade
e criar essas instâncias decisórias, porque tem decisão que vai impactar o Estado, o município, a União, que vai impactar o ensino médio, o aluno de graduação. Então, eu considero que o Sistema Nacional de Educação, ao criar esses órgãos que vão misturar os três poderes... Música bonita, né? Pode seguir, desculpa. Tudo bem. Ele força a gente, de um jeito muito positivo, a criar política de Estado e não só daquele governo. Mas é claro que é só o primeiro passo. Eu quero aproveitar só um gancho da fala dela, que eu acho que é oportuno, quando ela traz aqui para a gente o referencial de que Sobral defende Sobral. Isso cai numa pesquisa que eu fiz parte, que mostra que há baixa autoestima das pessoas em cidades pequenas. E a baixa autoestima não é pauta da política pública. Você não vai ver nenhum vereador, prefeito falar, vou fazer um projeto aqui para elevar a autoestima das pessoas. Isso não vai acontecer. Mas se não acontecer, se as pessoas não se enxergarem capazes de serem vencedoras, capazes de serem empreendedoras, capazes de sair de um estado ruim para um estado melhor, elas não avançam. A educação não deveria agir nesse campo. E aí vem a questão da educomunicação. Se você não comunicar para que essas pessoas sejam mais altivas em relação ao que elas desejam, que elas querem, isso não é um limitador? Mas desculpa, Sobral é pequena a cidade, É né? pequena. Então e não lá é cidade diferente, pequena então. o problema. Né? Lá não... Mas de não acreditar, né, no potencial da própria localidade. Exatamente. Concordo 100% com o que você trouxe, Adriane. Tem um outro fator. Quando a comunidade tem orgulho daquela escola, ela cuida da escola. Tem um debate antigo na educação, infelizmente aqui no Brasil, que são os roubos. Entra, tira o fio, tira o computador, tira não sei o quê. O que de fato é efetivo na proteção da escola não é levantar um muro mais alto, mas é trazer a comunidade para dentro. Porque aí a dona Maria, a vizinha, a mãe do aluno vão defender aquilo com unhas e dentes. Como é que você faz isso? Primeiro, abrindo a porta da escola. A gente teve um projeto aqui em São Paulo que a gente precisa retomar, que são das escolas abertas. Você tem um curso técnico, você tem uma aula de empreendedorismo, uma aula de teatro no final de semana, para que a comunidade veja, esse espaço é nosso, a gente vai defendê-lo. E isso vai gerando esse pertencimento. E aí, é claro, a gente investir em educação, porque se a gente tem uma escola que está ali abandonada, quebrada, falta professor, você vai no banheiro, não tem papel higiênico, tudo isso influencia. Então, um trabalho enorme a ser feito, mas para que no final do dia, nós alunos falem, esse espaço é meu, ele é bom, vou cuidá-lo e a educação pode mudar a minha vida. Isso passa por várias coisas. Deputada, um prazer tê-la aqui, você que nos acompanha sempre, mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Existe um debate que está posto, mas que não é muito visível, porque ele não é muito simpático, da questão do dinheiro que se destina obrigatoriamente, compulsoriamente para a educação. Há uma certa pressão, principalmente de alguns municípios e de municípios menores, de que gastar os 25% que são destinados à educação é uma coisa difícil de acontecer. Alguns ex-ministros da Economia, da Fazenda, dizendo que no Brasil não falta recurso para a educação, o problema é a gestão desse recurso que é mal feita. Qual é a sua opinião? Nós temos uma falta de gestão, parece que isso está mais ou menos constatado, mas ainda há espaço para a manutenção dos 25% do orçamento para gastos com educação. Isso é um debate que já chega mais próximo do Congresso, os prefeitos têm pressionado, havia até uma proposta de mudança da Constituição para acabar com esse gasto obrigatório dos 25%. Como é que isso se põe hoje no cenário de Brasília? Dirceu, essa pergunta é super importante e talvez seja a maior falsa polarização da educação. De um lado, quem defende mais recurso, do outro, quem defende mais gestão. Vamos olhar para os dados. O Brasil, de fato, tem um percentual alto do seu PIB que vai para a educação. Mas a gente é um país de renda menor do que países desenvolvidos e, graças a Deus, com muito mais criança e jovem do que eles. A gente está no boom demográfico, é isso que faz um país avançar com força. Então, quando a gente olha para essa questão, a gente vê que o investimento por aluno aqui no Brasil é metade do que fazem os países desenvolvidos. Ou seja, falta recurso? Sim. A gente tem escola ainda sem saneamento básico, sem conexão à internet, sem água potável, tem escola que sequer é de alvenaria, então tem algo a avançar. Mas você tem muita razão quando você fala que não é só a questão do recurso. A gente vai ter exemplos múltiplos de municípios que com o mesmo recurso fazem o que Sobral faz, de alfabetizar todo mundo com excelência,
e outros que fazem o oposto. E aí entra um debate que é muito importante, que é como que a gente vai garantir que o Ministério da Educação, ao fazer esses aportes, está dizendo, olha, esse recurso tem que ser bem utilizado, está incentivando boa prática e resultado. Teve um trabalho que eu lutei muito lá 4 anos atrás, quando a gente discutiu o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, que financia a nossa educação pública, que eu consegui lutar para que um pedacinho desse repasse da União, desse dinheiro que o governo federal coloca, seja condicionado, ou seja, prefeito quer receber esse dinheiro, tem que acabar com essa história de que o vereador que escolhe o diretor da escola. Alguém aqui ia querer que o vereador escolhesse seu chefe? Não faz o menor sentido, é ruim para a educação. Prefeito quer receber mais dinheiro? Tem que melhorar a nota de português e matemática. Tem que reduzir a desigualdade dentro da sua rede. Isso começa a valer esse ano. Foi uma mudança que a gente conseguiu aprovar mais de 2 anos atrás e que eu acho que é positiva. E aí, só para fazer um comentário, eu defendo sim que a gente mantenha os recursos da educação. Mas tem um problema que os prefeitos têm razão quando eles apontam, que é a imprevisibilidade. Então, se a arrecadação cresce muito mais para o final do ano, é aquele corre-corre para ver como é que você vai gastar esse dinheiro. Tem uma solução, que é você tratar o recurso de forma plurianual na educação. É uma solução mais difícil do que quem fala diminui, não sei o quê, mas ela é mais responsável, ou seja, que o prefeito, a prefeitura, tenha, vamos colocar ali que até 1 ano depois, que você traz o recurso da educação com plurianual, ao longo dos 4 anos, tem que gastar 25%. E aí você se planeja, para que aquele recurso que chega em dezembro, você não saia pintando a escola torta e à direita sem necessidade, você não saia comprando tablet sem necessidade. Aí você pode falar, não, vou investir num centro de mídias, vou investir na formação dos professores, vou reformar a escola numa reforma que é mais estruturante, que leva tempo. Então, tem uma saída para esse debate, mas como sempre, a saída é fora das polarizações das respostas simples, ela dá mais trabalho, mas ela é efetiva. O deputado, é o seguinte, você chegou a comentar agora aí, no início, que o Enem existiria, possibilidade, não sei, alguém pensou nessa loucura de não sair o Enem, com tantos alunos estudando para preparar isso? Chegou a ser cogitado? Não, isso foi durante a pandemia. Houve um debate para adiar o Enem, e de fato ele foi adiado. Não, mas durante a pandemia. Isso, e não, aí... Não agora? Não, agora não. Se criou uma confusão, porque quem é que decide? É o MEC? Mas os secretários de educação não deveriam ser consultados? Deveriam. Então é por isso que eu digo que não está claro na educação hoje, sem um sistema nacional, quem é que toma a decisão, quem é ouvido, e aí é uma confusão, porque você não ouve aluno, você não ouve a rede privada, você não ouve o secretário de educação, você não ouve os professores, e aí uma canetada impacta o futuro de todo mundo. Por falar em ouvir quem manda e tal, o governo anterior, você quase demitiu uns 5 ministros, né? Agora, meu pé, com relação a esse ministro atual, o que você está achando? Você está achando que está no bom caminho? Ele está fazendo um bom trabalho? Qual a sua opinião sobre esse ministro? Eu estou muito feliz com o trabalho do ministro e do Ministério da Educação, por 2 razões. Tem uma palavrinha-chave na educação que todo mundo esqueceu, que é diálogo. E não só na educação, na política. A gente está tão dividido, as diferenças estão ficando tão maiores do que elas deveriam ser, que se você pensa diferente de mim, ou se você votou em mim, você não quer sentar nessa mesa para conversar. E o que a gente viveu nos últimos 4 anos com 5 ministros foi isso. Ou você pensava igual, ou você era inimigo. E isso não pode acontecer. E eu sou uma pessoa muito crítica desse governo, dos governos passados, porque se a gente quer que o negócio funcione, você não está ali para dizer amém. Você está ali para levar uma proposta, para fazer uma provocação. Então, esse ministério está muito mais aberto a receber crítica, a sentar para conversar. E tem uma outra coisa, que o time é muito bom. A gente que é da educação fica angustiado quando vê gente que não entende nada da educação tocando a educação do nosso país. Então, nós temos o ministro Camilo, a secretária Isolda, que são desse time de Sobral, do Ceará, que fez o arroz com feijão bem feito, que focou na educação básica, quando o país sempre tende mais para a educação superior do que a básica. Temos agora que cobrar os resultados, cobrar para que ouçam a todos, não fiquem presos à pressão de grupo A, B, C ou D, mas eu estou muito otimista. O último ministro, Vitor Godoy, me deu uma boa impressão, não sei a tua impressão sobre ele, mas acho que não teve nem tempo para fazer. Dos 5, 1 não chegou a assumir, 3, uma coisa muito ideológica, e eu acho que quando você está no executivo, você tem que deixar um pouco sua visão em casa e trabalhar para todo mundo. O último, acho que dos 5 de fato foi o melhor.
Mas é isso, quem é da educação quer gente que entenda da educação. Entendi. Quer gente que tenha, tenho aqui uma trajetória. Alguém ligado à área de educação, que é o mais racional, né? Exato, a gente aceitaria ministro da Saúde que nunca entrou numa UBS, que não sabe o que é um hospital. Saúde, você também está atuando na área de saúde mental, é isso? Exato. Como é que é isso aí? Eu estou presidindo a bancada de promoção da saúde mental no Congresso. E aí só alguns dados para quem está nos acompanhando. Aqui no nosso estado de São Paulo, durante a pandemia, de cada 10 alunos da rede estadual, 7 estavam com algum sintoma de depressão, de ansiedade. Você vai olhar para os profissionais da educação, quantos que não estão afastados por sofrimento mental, por algum tipo de transtorno, doença. Então, esse é um debate que não dá mais para ignorar. A gente sabe que tem muito preconceito quando a gente fala de saúde mental. Nem todo mundo entende que é uma doença. É assim, eu estou aqui com um problema na minha perna. Eu vou no médico. Eu estou com um sofrimento. Eu também tenho que ir no médico, eu também tenho que ser acolhido, que me estendam a mão. Mas, infelizmente, a gente acha que é mimimi, é besteira, tem que rezar, tem que não sei o quê. Então, tem um trabalho muito grande a ser feito de você conscientizar. E dizer, olha, isso aqui é um problema real, que tem que ser acolhido, que tem que ser tratado, especialmente na escola. Então, a gente está fazendo um trabalho muito focado em educação para preparar a escola. Tem um projeto que a gente está lutando para aprová-lo, que você precisa ter um órgão que vá sentar com a comunidade, com os profissionais, com os pais, para olhar para essa questão. Infelizmente, a gente tem relatos de escola que tem surtos, escolas que você vê as crianças tendo pânico, com medo, e a gente não sabe o que fazer. E aí tem uma lei que já foi aprovada no Congresso, que nós precisamos buscar meios de efetivá-la, que é para que cada escola possa contar com assistente social e com psicólogo. Porque também não dá para jogar toda a responsabilidade em cima do professor, que não foi preparado para isso. Né? Como eu comentava hoje com esse último congresso, nós tivemos com meus diretores, isso aí. O diretor tem que cuidar pedagógico, cuidar de aluno, professor, pai, ficar rodando o que está acontecendo, passar em frente às salas para ele prestar atenção naquele aluno que está dormindo, está apático, tem que entender o porquê. O professor tem que entender que aquele menino está doente. Não quer dizer mentalmente, porque quando se fala em mental, pensa que é louco. Não é. A doença mental pode ser pós-pandemia, todo mundo saiu com alguma sequela, não é? Então precisa prestar atenção. E esse menino pode ser um futuro problema. Porque se vocês olharem esses que saíram matando, atirando e tal, todos tiveram um problema mental, mas não de loucura. Algum problema de bullying, algum problema de agressão dos amigos, e fica com aquele... Se você não detectar isso em tempo hábil de ajudar esse aluno, você teria evitado isso. É isso? Você concorda com isso ou não? Eu só não concordo que dá pra gente dizer que todos os alunos que atacaram escolas tinham algum problema, enfim, algum transtorno mental. Isso a gente não tem dados para dizer. Não é mental só. O mental não quer dizer só mental. Eu acabei de falar, bullying, agressão de amigo, de alguma coisa, de ser humilhado. A pessoa guarda aquilo na cabeça. Tem uma coisa que eu concordo que uma escola que não está preparada para ficar atenta, para ouvir, para acolher, ela está mais vulnerável a isso. Ainda mais com grupos na internet que vem incentivando cada vez mais essa violência. Nessa mesma linha, embora os indicadores não sejam concisos, mas tem uma variação entre 40% e 60% dos bons resultados da escola tem a ver, inclusive, com o extramuro. O que é o extramuro? O que está acontecendo fora da escola. Eu costumo dizer que o menino que dorme debaixo da cama com medo que o pai bata nele à noite, no dia seguinte, não tem condições de ter o aprendizado correto. Né? E a escola, por conta de já estar sendo muito demandada, às vezes não consegue, ou na maioria das vezes, ela não consegue olhar para o extramuro. Né? Como é que a gente vai fazer essa combinação entre o que é papel da escola, o que é papel da cidade, o que é papel da Secretaria de Assistência Social, o que é papel da Secretaria de Saúde, mas todas elas voltando para o resultado escolar? Como é que a gente junta todo mundo? É um tema super complexo, mas eu focaria em 2 aspectos que eu acho muito importantes. Primeiro, a questão da equipe multidisciplinar. Nós temos uma lei que foi aprovada pelo Congresso que nós precisamos trabalhar para que ela seja implementada, que é a presença do psicólogo e do assistente social. Não dá para jogar tudo na costa dos professores. E o que a gente busca com o trabalho da nossa frente é justamente garantir que tem essa equipe que vai se complementando, que consegue direcionar um aluno, por exemplo, que... Não sei, esse aluno está com depressão, isso é identificado? Não é a escola que vai tratar, mas a escola que está com o olhar atento pode encaminhar
levá-lo para a rede, para que ele seja acolhido, para que ele seja, de fato, receba todo aquele acolhimento e de forma humanizada que ele merece. Então, foco muito grande em multidisciplinaridade. A gente joga tudo nas costas dos professores e tem um segundo ponto, que é entender o poder que o esporte, que a arte, que essa educação, ela pode nos dar. Eu brinco, eu enquanto criança pobre, na escola pública, meu sonho era fazer judô, balé, natação e não voltar para casa e trabalhar como eu tinha que fazer. O que a gente sonha para os nossos alunos é que eles na escola aprendam português, matemática, geografia e por aí vai, mas que eles tenham uma aula de teatro que vai te ensinar a se comunicar melhor. Isso te trouxe trauma, isso que você passou na tua infância? Você teve uma infância difícil, não é? Te trouxe trauma, alguma coisa, ou pelo contrário te deu o desejo de vencer? O que, enfim, ter convivido com meu pai, que era dependente químico e alcoólatra, por mais que fosse o melhor pai que eu pudesse ter tido, o mais difícil nesse processo todo foi que nunca tenham me explicado que ele era doente. Então, meu pai, ele tinha algumas doenças. Meu pai era bipolar, era dependente químico, era alcoólatra. E todo mundo só apontava o dedo para ele, na igreja, na rua. E a gente se sentia culpado, inclusive, por estar ali tentando apoiá-lo. E aí você ouvia, é vagabundo, não quer nada com nada, tem que rezar, não sei o quê. E eu falo, eu sou católica, mas a gente não manda quem está com câncer rezar somente. A gente leva para o médico, a gente acolhe. Então, o mais difícil para mim nisso tudo, para além das coisas que faltavam, de ter que trabalhar desde pequena, foi que não me dissessem que meu pai estava doente. E eu pensei, se meu pai tivesse câncer, não teria sido tão difícil para ele e para a gente. Porque câncer, eu comparo com câncer, porque câncer é uma doença complexa, que a gente está entendendo ainda, que arrasta toda a família, mas as pessoas pelo menos te estendem a mão. Com a dependência química, com o transtorno mental é o oposto. Você é condenado, né? Viram as costas, te deixam sozinho. Então o mais difícil foi isso. E aí o que isso me traz hoje é essa vontade de que nenhuma criança passe pelo que eu passei, de levar o pai numa comunidade terapêutica, de ver o pai numa situação completamente alterada e ter medo. E a gente vai fazer isso, expandindo a rede de assistência, levando só saúde. pegando isso, desculpa. Claro. Qual foi a tua reação com relação a isso? Eu te perguntei, você teve trauma ou você deu o desejo de lutar? Porque você chegou numa posição hoje, você é deputada, muito bem cristão. Você foi atrás, você buscou, você foi estudar. Como é que foi isso? Que eu queria... Sabe por quê? Tem muita gente vendo aí, e muita gente, talvez até com essa situação, com condições. De repente, alguém como você, que passou pelo que você teve coragem de falar o que você passou, como é que você conseguiu superar isso? Como é que você venceu isso? É que são muitas coisas juntas. Então, de um lado, eu tive professores muito atentos na escola, que era justamente o que a Adriana falava. Eu tive um professor que, quando eu estava no ensino médio, o professor Rubens de Química, percebeu que eu estava faltando mais, chegando mais tarde, com fome. E eu nunca mencionaria na escola o que estava acontecendo. Se não fosse por esse professor, eu não sei se eu teria terminado o ensino médio bem como eu terminei. E ele chegou para mim e perguntou o que está acontecendo. É isso. Até ele arrancar de mim, Chay, o que estava acontecendo, ó, porque eu morria de vergonha. E quando ele entendeu, os meus professores se juntaram para pagar meu almoço todo dia. Você estudava escola pública ou privada? Eu estava com bolsa numa escola privada nesse momento. Perfeito, é por isso que você ficava com vergonha. É por causa dos colegas de lado, não é teu? Mas na escola Será pública que não é isso? também não falava. A gente deixa em casa, parece que é nossa culpa. Então, eu tive vários professores muito atentos, mas eu acho que esse é simbólico porque a partir daquele momento eu tinha uma psicóloga com quem eu podia falar, tudo pelos meus professores. Eu tinha professores garantindo que eu estava almoçando todo dia, que eu tinha o dinheiro do transporte, que eu tinha os livros que eu precisava. Se a minha escola não tivesse olhar atento, não sei se eu teria terminado o ensino médio. Então, era isso que eu queria te falar. Isso foi a ajuda que eu precisava. Era isso que você fala que o professor jogar tudo nas costas do professor. Eu não concordo com você. O professor não é jogar nas costas, ele tem um bom senso, sensibilidade, como esse Rubens fez. O professor tem que estar atento àquele aluno que está dormindo, àquele aluno que está apático. Ele pode salvar a vida de um aluno. Ele pode passar isso para o psicólogo ou quem quer que seja, para que chama aquele menino, ou o próprio diretor, veja o que está acontecendo. Um menino que está dormindo na sala, um menino que está apático, um menino que só aponta o dedo, algum problema ele tem. O professor tem... Porque ele que convive com o aluno direto, não é o diretor, mas não é o psicólogo. Mas se ele não tem a preparação para identificar... Porque eu estava falando, no meu caso, muita vulnerabilidade.
Mas quando a gente fala de uma doença específica, um transtorno específico, o professor não é formado para isso. Só detectar. E se na escola ele tem um psicólogo, aí ele pode conversar. Eu concordo com você que é ele que está na sala de aula olhando. Isso. Mas é o psicólogo que vai poder referenciar e falar, olha, eu acho que nesse caso tem que ir para a rede. Então, eu acho que é esse link. O professor é quem de fato está com o olhar da sala. O professor tem que caminhar pelo E a rede que você está falando é a rede de apoio. Exato. Que é importante. Mas é importante ter um profissional da assistência e da saúde que possa dizer, olha, esse caso a gente vai encaminhar. Porque senão fica também o professor identifica que tem algo de errado, mas o que ele pode fazer de concreto? Mas como é que o psicólogo vai detectar que aquela não está um problema se ninguém avisa ele, ó, aquele mas menino não está bem? Mas é esse o link. Esse é o link, exatamente o que eu ia falar. Professor, mas precisa dar sequência. Diretor também, eu peço para eles rodarem, olharem também, ver o que está acontecendo, nos banheiros, não sei o quê. Sempre tem um sinal. E uma coisa que eu não adianta encher de polícia lá fora, achando que vai resolver o problema, está dentro da sala de aula e fora da sala de aula, como a Adriana colocou. E o que a gente sonha é isso, o professor está ali, ele vai identificar e ele está preparado para identificar, mas ele vai encaminhar para o profissional. É isso, perfeito. E no meu caso, eu falo isso com muita tranquilidade. Sou muito esforçada, sou muito nerd, me formei em ciência política, astrofísica, fiz Olimpíadas, etc e tal. Mas se eu não tivesse tido ajuda para almoçar, eu não sei se eu estava aqui. Que é essa questão do apoio e que a gente precisa preparar as escolas para isso também. Porque eu, aluna bolsista, participando de Olimpíadas Internacionais, um super desempenho acadêmico, mas não tinha coragem de falar que eu estava com fome. Não tinha coragem de falar que eu não tinha passagem para o dia seguinte. E aí a gente imagina, quantos alunos muito talentosos não ficam no meio do caminho porque não conseguem sozinhos. Vou te contar uma história minha, essa história de não tinha coragem. Quando você toma água, é o seguinte... Eu, quando era jovenzinho no Líbano, né? Minha mãe não tinha condições, meu pai veio embora para cá, eu ia vender coisas no centro de Beirute, né? Vendia chiclete e tal. E tinha lá um local chamado falafel. Falafel, sabe o que é? Aquela comida árabe. E os caras faziam, como era no centro de Beirute, aquela correria igual São Paulo, os caras faziam um sanduíche daquilo e o povo ficava na fila e comprando uma lojinha pequena. Meu maior desejo, sonho era comer aquele falafel, mas não tinha dinheiro para comer aquilo. Eu também não ia ficar com vergonha de pedir, tal. E aquilo ficou na minha cabeça, não é? Volto para cá, 10, 15 anos depois, volto para Beirute. Aí, onde você quer ir? Eu quero ir no falafel. O cara falar para ele assim, onde que é tal lugar? Me levaram lá? Não existe, sim. Cheguei lá, mesmo lugar, tal. Fui lá, olhei, falei assim pro cara, vem cá, esse é aquele teu vô, tal. Ele falou assim, mas você passando aí, eu era pequeno. Bom, enfim, pedi 5 falafel. 5, Dirceu. E fiquei lá fora comendo 5. Aí o cara perguntou, vem cá, você vai comer tudo? Estou comendo saudade. Ai, que lindo. Você coisa, não é? Eu entendo 100% do que você Você percebe que você está falando? Eu cheguei onde você, que é uma coisa maluca. Agora, isso é muito importante contar para o pessoal. A Tabata passou por tudo isso, ela teve oportunidade, teve gente que ajudou, tanto pagando, foi fazer as melhores universidades e hoje está aqui para tentar retribuir para aqueles que não têm condições. Tanto que ela veio dar uma palestra aqui para os nossos alunos do cursinho pré-vestibular. Não foi legal? Foi. E é isso. E depois da tua palestra, você não tem ideia como você mexeu com aqueles alunos. Muitos entraram na USP, viu? Eu me considero uma pessoa extremamente sortuda e abençoada. Foi muito difícil, foi. Não tem sorte, é trabalho, Você correu atrás. Não fale para as pessoas que é sorte. Esforço. Mas foi tem atrás. Também pessoas que me ajudaram. Sim. E eu digo isso porque você estava falando, eu lembro, assim, você morrer de vontade de comer aquele croissant, aquela coxinha, não tem dinheiro, não tem história. Então tem muita parte de muita luta. Mas o que eu mais sinto é muita gratidão. É pensar cada professor que me encontrou, de pequenininha até eu me formar da faculdade, que sonhou comigo, que enxergou quando eu precisava, que me empurrou. E isso só me dá vontade de lutar para que outras pessoas tenham isso. Eu acho que quem trabalha com educação como a gente trabalha tem isso, de querer que cada criança, cada menino, menina sonhe, voe. O que a gente quer é que eles sejam chefe de cozinha, astronauta, engenheiro, o que eles quiserem. E a educação tem isso, a educação dá as ferramentas para a gente mudar a nossa vida, a vida da nossa família e lutar para que as coisas sejam diferentes. Dirceu, o senhor quer fazer uma pergunta? Estou numa dúvida atroz aqui, que é o seguinte, eu tinha uma pergunta que era mais voltada à educação, mas a conversa aqui está tão emocionalmente importante que eu nem sei se vou fazer a pergunta, acho que eu vou fazer outra. A sua experiência na política, né?
uma pessoa extremamente jovem, com esse passado todo, que não se nega a dizer desse passado difícil, né? E como é que está sendo a sua experiência na política? E o que poderia trazer de uma palavra de incentivo para esses jovens que sempre ouvem aquilo que você mesmo repete: política é coisa de bandido? Eu cresci ouvindo isso demais. Então, diga um pouquinho dessa sua experiência, para que talvez a gente tenha mais pessoas como você, jovens, que se dediquem à política, que é algo fundamental na nossa vida, né? Dirceu, eu cresci numa comunidade na periferia de São Paulo, em que minha família mora até hoje. A gente só via a compra de voto. Chegava a eleição, não tinha debate, não tinha... Era lá, ó, cesta básica, hoje em dia pagam 200, 250 reais. E aí você vai achando que política é isso. Política é coisa de gente errada, política é coisa de dinheiro. Então a gente quer fazer tudo menos mexer com a tal da política, como o pessoal fala. O que me fez mudar de percepção? Foi o trabalho na educação. Ir para a sala de aula, dar aula, fazer pesquisa, me juntar com outros jovens para dar trabalho para político, para encher o saco e perceber que a gente, gostando ou não, muitas coisas estão nas mãos dos políticos. Se o nosso bairro vai ser seguro ou não. É isso. Se na escola vai ter professor ou não. Isso é muito importante, desculpa isso que você está falando, para que pessoas de bem também possam sim pensar em entrar em política. Exato. Exatamente, pessoas que têm boa intenção, por que não? Uma Adriana, um Dirceu, que são pessoas... Aliás, estou lançando o Dirceu para prefeito e a Adriana vice-prefeita. Coisa boa. Continua, desculpa. Mas é isso, porque eu cresci com a mentalidade de vou evitar a política. Esse negócio não presta, não é pra mim, não dá. Se você entrar, você vai se corromper. E aí chega uma hora que você está trabalhando com a educação como a gente trabalha e você fica muito angustiado. Porque sempre depende do tal do político. Você faz. Estuda, vê que o negócio funciona. Mas se a política não quiser, o negócio não sai. Então, quando Mas tem gente boa na política hoje? Tem. E essa foi a minha percepção. O pessoal falava assim, a Tabata não vai conseguir fazer nada. Eu nunca tive medo de me corromper, porque eu sei quais são meus valores. Mas eu tinha medo de entrar e não conseguir fazer nada. Essa menina, que não é filha de ninguém importante, vai ficar lá isolada. E não. Eu cheguei na política, tem muita coisa errada? Tem. E a gente luta contra as coisas erradas. Mas tem muita gente séria. Tem gente que está lá há décadas tentando fazer a diferença. E quem é bom vai se aliar com quem é bom. Quem é honesto vai se aliar com quem é honesto. E aí você vê, é mais difícil para quem é honesto? É. Leva mais tempo para aprovar um projeto? Leva. Mas quando você aprova, você muda a vida das pessoas. A gente lutou quase 3 anos, dá 2 anos e pouco, para que a gente tivesse a lei da dignidade menstrual aplicada. Ou seja, meninas pobres com acesso a absorvente para nunca mais perder aula por causa disso. Hoje, toda escola estadual aqui de São Paulo tem um absorvente para quem precisa. Aí você vai falar, valeu a pena? Demais. Ouvi de um pai, como eu ouço, eu morria de vergonha porque minha filha não podia ir para a escola porque não tinha absorvente. Agora vai ter lá, ela vai lá e pede e tem um absorvente para ela. Coisa boa, né? A gente lutar por ensino técnico, que é uma pauta da minha vida. Para que essa molecada da periferia que está sem sonho, sem perspectiva, possa fazer um curso técnico para ter um salário inicial de 3, 4, 5 mil reais. Então a política demora, dá trabalho, você entrega tudo que você tem mais um pouco, não dorme, vira a semana, mas quando você consegue fazer uma coisa, impacta milhões de pessoas. E uma coisa que eu sempre digo, nós precisamos que os jovens que tiveram mais oportunidade, os mais preparados, queiram entrar para a política. E eu sempre falo, não quero saber se você é de esquerda, de direita, se você pensa igual a mim, não pensa. Eu preciso de gente boa aqui, no outro lado, mas ali no centro. E a gente tem que se perguntar o quanto que a sociedade não está desincentivando os jovens a não entrarem para a política. Você é da teoria que você não quer saber a cor do gato, que você quer que ele come o rato, é ou não é? Sabe o que eu quero? Eu quero olhar para uma pessoa que está à minha direita e saber que ela pensa diferente de mim, mas que ela é honesta, que ela se preparou e que ela está buscando o bem comum. A gente vai discordar no meio de chegar até lá, mas é muito melhor do que debater com quem só está querendo saber de dinheiro. Quem não tem debate? Eu não posso fazer uma sugestão? Claro. Nos Estados Unidos existe um programa de estágio para quem está no ensino médio estar no Congresso Nacional. E eles passam lá uma temporada. E descobriu-se ao longo do tempo que esses meninas que vão lá do ensino médio, que ficam no Congresso Nacional por um tempo, acompanhando o trabalho dos deputados, estando em gabinetes específicos,
muitos deles se voltaram para a política e são hoje deputados e senadores de excelência. Podia lançar uma lei dessa, né, Tabata? Nós temos, estágio mas para alunos. Tem um estágio visita, inclusive... Não, o que ele está falando é diferente. E o para parlamento estagiar, jovem. exatamente. Exato. Só que são iniciativas menores no Congresso. E acho que fica a provocação para mim, enquanto deputada, pensar quanto que a gente pode ampliar. Porque o que eu não encontro de menina, é muito bonito isso. Eu estou andando na feira, no aeroporto, andando por aí, percorrendo nosso estado. O que tem de menina de 9, 10, 11, 12 anos, e menino chega para mim e fala, eu quero ser prefeita, eu quero ser presidente, eu quero ser senador. E eu penso, eu nem sabia o que era isso com essa idade. Quer se olhar e falar, olha, tem gente bacana ali, tem gente tentando fazer a diferença. Eu vou te convidar na próxima posse, aqui a gente chama da Coquilândia, não é? A gente faz inclusive ao vivo no último, para você ver coisa maravilhosa, como os meninos fazem a coisa séria, que é que tem uma cidade da criança, tem candidato a vereador, prefeito, tem eleição, e eles fazem, após ver os meninos falando, aliás, esse é um assunto, Tabata, eu tenho procurado estudar, a Adriana, que pode estudar bem isso, para tentar entender o que esses jovens que estão vindo têm, que nós não tivemos oportunidade de ter, a cabeça é diferente. Minha neta de 1 ano dá um show na conversa dela, é uma coisa impressionante, fico alucinado tentando entender. Como assim? Ninguém ensinou. É dela. A pessoa raciocina. Então, como vou, né? A gente estraga neto, eu pego ela, já pego ela e falo, vem cá, vem aqui que o vovô te leva para dar bolacha, que a mãe não deixa, né? Eu falo para ela, né? Vou lá, pego a bolacha, dou no outro dia, você vem, vovô, a mãe quase me mata, né? Tá ali mesmo. Pai, o que você deu? Nada, deu. Enfim, eles têm uma poder de entender. Inclusive, você deve ter ouvido falar muito, criança chama a atenção do pai quando passa no sinal vermelho, quando joga comida, quando joga coisa errada. Você acredita mesmo que esses jovens vão conseguir transformar esse mundo, transformar essa mentalidade de coisa errada, de política, ou a gente ainda tem que ensinar alguma coisa? Quer dizer, a gente ensinar, não sei se a gente... É bom ter o cabelo branco ou mesclado, mas eu acho que eles estão empurrando isso. É isso que você está sentindo ou não? Eu sou muito otimista com as próximas gerações, muito mesmo. Por algumas razões. Tem o que você falou, desse tanto de estímulo que se tem hoje, que a gente não tinha no passado, mas tem uma outra coisa que eu acho muito legal, e aí falando de Brasil, de dados, que a gente está vendo agora a primeira geração que de fato terminou a educação básica ir para o mercado de trabalho. E eu não acho que isso não vai fazer diferença. Você pega... Meu pai não pôde terminar o ensino fundamental. Minha mãe terminou o ensino médio junto comigo, fazendo educação de jovens e adultos. Na geração dos meus pais, a educação pública básica era para poucos. Era para uma elite, era para quem estava em zona urbana. Isso mudou radicalmente nos últimos anos. Tá perfeito? Não tá. Tem problema de qualidade, tem problema de falta de professor, tem abandono e evasão escolar, o acesso ao ensino superior ainda não está como a gente sonha que ele esteja, mas eu acho que o fato de ter uma geração inteira que teve acesso à educação básica, coisa que a geração dos meus pais não teve, e que está ingressando no ensino superior, eu acho que isso muda as coisas. E a gente vai começar a sentir os resultados daqui a alguns anos de ter gerações que foram formalmente mais educadas. Então, eu sou muito otimista. E uma visão diferente em relação à natureza. Uma relação meio diferente com os outros. Eles cuidam com muito carinho do meio ambiente, preocupação com a folha, ó, o bichinho, cuidado, não pisa, é impressionante isso. Mas deixa eu te perguntar, se tocou assunto universidade pública. Eu sempre fui crítico aqui, eu sempre disse nos programas, nunca chegou a lugar nenhum, cheguei a dar sugestão para um dos ministros, mas não passa dali para fora, né? Que é aluno de escola pública, que é para poucos, quem pode só que entra em escola pública, né? Aquele que fez um bom cursinho, uma boa faculdade e tal. Tem a cota, mas alunos chegam lá, eles têm diversidade, enfim. Não é que eu sou contra a cota, eu sou contra esse preconceito que o aluno não tem condições, tem que dar cota para ele entrar. Deveríamos melhorar a escola pública para ele poder concorrer de igual para igual. Porque a hora que ele sai, ninguém pergunta, eu sou de cota e quero emprego. Não é assim a vida. Então, o que eu estou imaginando? O aluno que pode pagar a escola pública deveria pagar, para poder dar suporte, que esse dinheiro venha para ser, ou para a própria universidade, pesquisa, ou para não depender. Hoje, você sabe que o superior gasta muito maior do que
ensino básico, não é? O aluno que pode pagar, paga, que é natural. Quem não pode pagar, faz e mais. Faz aquilo que você não teve problema. O aluno vai, entra numa USP, não tem lugar para dormir e comer. Ele passa necessidade, ele passa problema de ter equipamento, que se faça para valer. Quando ele terminar, sim, ele retribui com o trabalho dele. Meio período trabalha para ganhar, meio período para SUS, se ele for médico. O que você acha disso? É possível ou é sonho maluco? Várias coisas aí, vou tentar comentar todas elas. Acho que um ponto é, eu defendo sim as cotas sociais e raciais por muitas razões. Primeiro, porque está mais do que comprovado que o aluno de escola pública, ele não teve a mesma oportunidade que o da escola privada na média. É isso que eu estou falando, não que seja contra ele entrar. E dentro da escola pública, a gente vê alunos brancos com desempenho maior do que alunos negros por várias razões, uma delas sendo a autoestima. A gente sabe que existe um racismo estrutural que faz com que alunos negros se vejam em posições, porque de fato não tem tanta representatividade, menores. E a gente também tem um estudo que é muito triste, mas muito marcante aqui em São Paulo, que comparou o Saresp, que é a nossa prova da rede estadual, com a nota que os professores davam. E olha que coisa surpreendente, chocante. O aluno negro ia melhor no Saresp do que ele ia na avaliação da escola. Por quê? Porque a avaliação da escola tem o viés inconsciente do professor, que vai esperar menos daquele aluno negro. E já aquela prova cega, que é o Saresp, está só o nome dele, vai tratar igual. Por que que é isso? Porque esse racismo está tão entranhado aqui dentro que, sem perceber, não é por querer, a gente reproduz de esperar que um branco seja médico e que o negro não faça ensino superior. É um debate muito mais complexo, só pincelei algumas coisas, mas para dizer que, na prática, o que as cotas mostram para a gente? Alunos cotistas, eles estão com desempenho igual ou superior aos não cotistas. Ralaram muito para chegar ali também. Mas tem um problema que é a permanência. Exatamente esse é o problema. A gente precisa investir em políticas de permanência, olhar para moradia, bolsas de pesquisa, comida, bolsas equipamentos. De permanência. Porque esse aluno, ele está ralando, ele está passando no vestibular, ele está tendo um desempenho acadêmico igual ou melhor do que o colega dele, mas ele tem muita dificuldade de terminar o curso. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem, de melhorar as políticas de permanência. E aí, um outro tema que você trouxe, que eu vou só aproveitar para puxar a sardinha para o meu lado. Vai lá. A gente apresentou uma PEC, que é uma emenda à Constituição, para alterar como o FIES funciona. Porque eu acho que vai numa lógica parecida com o que você está falando. Que é o seguinte, hoje a gente tem um problema com o FIES. Porque esse financiamento... FIES, só para o nosso telespectador se souber, fala o que é o FIES para ele entender. É um financiamento que o aluno faz para poder cursar o ensino superior privado e ele devolve esse dinheiro depois. O FIES tem muitos problemas. Um deles é o endividamento. O aluno, muitas vezes, nem o egresso, né, da faculdade, ele nem conseguiu se colocar no mercado e ele já tem uma dívida. Tem um outro problema, o FIES está esburacado. O público está cada vez tendo que colocar mais e mais recurso, refinanciando, e aí já se cria uma expectativa de que, olha, vai ser refinanciado. Então, enfim, tá mal desenhado, tem um problema agora. Mal desenhado, tá. Então vamos falar a verdade, né? Foi o que eu falei Vamos aqui. jogar claro, os donos das faculdades também, manter que eu faço parte, baixíssima. não é isso não. Eles realmente foram com muita sede ao pote e acabaram meio que matando o FIES. Se eles tivessem feito com manda o figurino, tinha universidade aí que cobrava, vamos dizer, ele colocava o preço R$1.000. Mas ele cobrava 400, o FIES era 1.000, para ele receber o 1.000. E quando era fora, 400. Então houve muita bagunça aí. Teve muito problema de desenho, eu concordo com você. Não que o FIES, é porque o telespectador entenda, não que o FIES foi errado, está errado. Houve abuso, sim. Agora parece que está sendo melhor desenhado com essa PEC que você está falando. É isso. E acho que nesse mundo dividido, polarizado, aí fica contra o FIES, a favor do FIES. Quando dá para a gente pensar, vamos pegar o que é bom e manter e vamos melhorar o que não funcionou. Uma coisa que a gente está propondo é a seguinte, o aluno ele vai pagar só quando ele estiver com emprego. Ou seja, terminou a faculdade aqui do FIES, não consegui me colocar no mercado. Eu não estou com uma dívida, eu não estou sendo cobrado. E a partir do momento que eu recebo o meu emprego, vai ter um desconto na folha dele para ele poder pagar o FIES. E aí isso traz segurança de que o FIES vai ser pago num percentual que não pesa sobre aquele aluno
traz segurança para todo mundo. Isso, Tabata. Esse dinheiro que o governo está tendo que colocar no FIES fica liberado para outras áreas, como a educação básica, por exemplo, mas com uma coisa que para mim é fundamental. Está empregado, ele está pagando o FIES. Não está empregado, ele não está sendo cobrado. Porque a gente fica cobrando, colocando dívida sobre uma pessoa que não tem condições de pagar. E aí você vê, uma mudança simples, é um conceito de financiamento condicionado à renda futura. Perfeito. Tenho renda, eu pago. Não tenho renda, fica travado por aquele lá momento. Tem apoio? Começou a andar. O Haddad é um cara muito sério, hein? A gente ouviu o Haddad, inclusive, ele fez o FIES, ou ele que criou o FIES. Ele foi a primeira pessoa que a gente ouviu, porque o FIES foi uma política criada por ele. A gente teve o aval dos ministros, podem tocar, e a gente começou. Só para a gente ver que você pega um problema complexo como esse, que tem que fazer o debate da qualidade, das condições, do volume, mas você consegue apresentar uma solução que é efetiva. Adriana Dirceu, você desculpa eu estar só eu perguntando. Bom, como sempre, só eu pergunto mesmo. Mas é que eu realmente, isso é um assunto que me encanta e tenho uma oportunidade de ter a Tabata para a gente debater. É o seguinte, você fez Harvard, não é? Então, para que o pessoal entenda, isso é o sonho de qualquer cidadão do mundo inteiro, ter essa oportunidade. Claro que ela foi com bolsa, parece que a Fundação Lehman que te patrocinou. Minha bolsa foi da faculdade, 100%. Da faculdade? Da faculdade. Mas a oportunidade te levou lá... A faculdade. Uma coisa fantástica, olha só. Eu fiz o vestibular americano, ganhei a bolsa de Harvard e eles pagaram minha passagem, minha alimentação, moradia, me deram $100 para poder comprar um casaco. Agora, aí que eu queria chegar. Claro que a Harvard paga, né? Quem pode, paga e muito. Quem pode, paga muito. Muito. Agora, eles têm, no mundo inteiro, investimento, eles têm fortuna e fortuna de dinheiro lá. Não é? Eles têm muito dinheiro. Investem, inclusive, no Brasil, todo lugar tal. Onde vem esse dinheiro deles, para que o pessoal entenda? Vem de ex-alunos. Não é? Ex-alunos que acabam, que nem esse pessoal que tem hoje na Faria Lima, nossa aí, como é que se chama eles? Faria Lima. Faria Lima. Esse pessoal, por que eles não têm essa mentalidade? Quem fez uma escola pública, uma escola de investir para que eles possam reinvestir no caso como o teu. Você não vê essa possibilidade de acontecer no Brasil? A gente estava até conversando mais cedo, né? A gente tem uma revolução cultural a fazer. O Brasil não tem a política de doação, não tem uma cultura de doação tão forte como os Estados Unidos, seja de doar para a faculdade que você fez, doar para uma ONG. E é engraçado que no Brasil, os mais pobres doam proporcionalmente mais do que os mais ricos. É uma questão cultural mesmo. Os incentivos não são os melhores. Então, colocando em português, claro, é muito mais fácil nos Estados Unidos para um ex-aluno doar para aquela faculdade do que pagar imposto. Tem a questão do incentivo fiscal, mas eu ia para um outro ponto. Para você doar para a faculdade que você fez aqui no Brasil, não é fácil. Não é fácil. Por quê? Por quê, Adriana? Não é fácil porque não tem sistematização. Aqui em Ribeirão, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha no agro, que foi escola pública, porque queria incentivar, não conseguiu. O que ele conseguiu foi melhorar a biblioteca do lugar como doação, mas não tem mecanismo. Não tem mecanismo. Fala que a minha faculdade topa, pode doar. Não tinha mecanismo. Cada canta de um jeito. Então, só para a gente ver como é complexo. Falta cultura de doação, não tem tanto incentivo fiscal como tem nos Estados Unidos e é complexo. Se eu quiser doar para a USP, para a Unicamp, é mais difícil do que se eu quiser doar para Harvard. Então, tem muito a gente melhorar na legislação. E você consegue ajudar melhorar essa legislação lá? A gente está tentando. Passou uma lei que, de fato, traz mais uniformidade, mas agora também tem muito das faculdades se adaptarem. Enfim, a gente está avançando. É que o Dirceu, depois que ele terminou a faculdade, anda doando todo ano para o pessoal, não é, Dirceu? Você sabe que essa questão da cultura aqui no Brasil, da doação, é uma coisa bastante interessante que precisa ser bem estudado, né? Aqui em São Paulo, escritórios de advocacia assumiram o patrocínio de reforma de um prédio público de uma universidade pública na área do direito. E óbvio, né, que a ideia até não era para aparecer no escritório, mas até uma ideia para mostrar a retribuição. Quando houve a inauguração das primeiras, colocada a placa do escritório de advocacia que tinha patrocinado aquela reforma, os próprios alunos foram lá e arrancaram a placa para dizer que não era possível uma escola pública ter uma coisa como essa. Então, você vê que a cultura é muito diferente daqui para lá, né? É difícil conviver com isso. E, gente, cultura não é uma coisa estagnada. A cultura se transforma, muda. Mas é isso, se o escritório... E isso é um tema polêmico, não deveria ser em Harvard, cada prédio está lá o nome de quem doou, isso é muito tranquilo.
Porque se você não cria segurança e incentivos para essas doações, elas não vão acontecer. Com e aí eu certeza. pergunto a vocês, os alunos, que deveria ser o foco sempre, estão melhores com as doações ou sem as doações? Porque o que você tem que resguardar, no meu entendimento, é a liberdade de ensino, é a liberdade de pesquisa. Agora, um prédio não determina isso. Então, enfim, mas está tudo tão polarizado, tão misturado, tão Posso bagunçado. dar uma outra sugestão? Claro. Ribeirão Preto tem um potencial. O Dirceu está animado hoje. Tá hein? animado. É, estou gostando. Eu anotando aqui. Ribeirão Preto tem um potencial de doações com imposto de renda em 2000, e olha que o dado não é recente, é de 2021, de pessoas físicas de mais de 50 milhões que poderiam ter sido doados. Algumas pessoas não fazem essa doação porque não conhecem, outras não fazem porque é um pouco mais burocratizado. Existe uma solução que não é minha, mas que me foi apresentada há dias atrás, que seria muito fácil. Na sua declaração de imposto de renda, na própria declaração de imposto de renda, quando você chegou lá no final e apurou que você vai ter que pagar, você colocar ali o CNPJ da organização social ou de enfim, de quem você possa fazer a doação, e isso já ir direto ali no seu imposto de renda, sem burocracia, e você pode destacar 3% que seja daquilo que você tem que pagar, já vai direto para essa organização. Uma coisa simples, sem burocracia, na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Olha que ideia simples que ninguém nunca teve. Não é minha essa ideia, me foi apresentado aí a semana passada. Aproveita, deputado, aqui para já Eu estou anotando. Então, tá vendo? É só uma mudança pequena, na própria declaração você faz, porque é mais burocratizado, mas o resultado é o mesmo, né? Mas como é que você vê isso, Tava? Eu acho que faz sentido. Doações são muito importantes, no meu entendimento. Tanto porque elas permitem que a sociedade civil seja viva, criativa, apresente soluções, mas também porque nos pontos em que o Estado ainda se ausenta, ainda não está presente, são associações que fazem esse papel. E eu não vejo essa competição. Acho que a gente tem que fortalecer o público, especialmente na educação, na saúde, na segurança, mas entender que comunidades, sociedades fortes se fazem com o público e com uma sociedade civil ativa. Então, já anotei aqui as duas ideias. Já vê que teve uma mudança cultural, que antigamente era assim, o governo tinha uma certa resistência com essa doação, porque era dinheiro que não ia entrar no cofre Exato. público, ia para uma organização. Então, tem que ter um Mas limite. esse ano, a própria Receita Federal, ela já fez divulgações, fez lives para mostrar para os contribuintes que se ele tem imposto a pagar, ele pode fazer a doação. Então, a gente já venceu um aspecto cultural de resistência da Receita em nome do governo. Agora é facilitar para o contribuinte fazer disso uma doação efetiva. Bom, o Dirceu, ele hoje, já faz tempo que a gente vem fazer trabalho do Instituto SEB, nós damos treinamento, a Adriana também ajuda muito para diversas entidades, não é? Que atuam na cidade. Quantas são, Dirceu? Hoje nós estamos com 27 organizações sociais. Que atuam junto a públicos, a público carente, todo tipo que você imaginar fazer. O Dirceu e a Adriana, que eles fazem? Treina o pessoal, onde buscar recurso, onde buscar condições, treina para eles serem autossustentáveis, porque eu também sou favorável que seja autossustentável, que eles criem coisas para buscar. E a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: você acredita, por exemplo, todo mundo, eu quero doar. O cara doa para ver que vantagem que eu tenho para não abater no imposto de renda. Porque o cara, em vez de eu pagar para o governo, não sei onde esse dinheiro vai, se eu puder ajudar uma entidade igual essas que o Dirceu, ele tem o maior prazer em fazer isso. Você acha que se não tivesse esse incentivo, esse pessoal ainda faria assim mesmo? Eu acho que um percentual faria. Eu adoro estudar sobre o ser humano. Claro. Não, mas tem estudos sobre isso. Os Estados Unidos doam tanto, em grande parte, porque é vantajoso se doar. Os incentivos financeiros são bons. Nos Estados Unidos, o imposto que se paga sobre herança é muito maior do que no Brasil. E olha que a gente está falando do país mais capitalista do mundo, o que mostra que o nosso Brasil... 50%, não é isso? Eu não sei o percentual lá, mas aqui assim, no Brasil é no máximo 8. 8, chega de 4 a 8. Aqui no Brasil é de 4 a 8, que é um percentual baixíssimo quando a gente olha para o mundo. O que fala da importância de uma reforma tributária nesse país que torna esse sistema mais justo. Mas os estudos mostram que tem um percentual que vai doar porque é favorável, mas tem um percentual que doa porque quer. Tanto, aí eu volto a dizer esse dado que para mim ele é uma provocação para as elites brasileiras. Os mais pobres no Brasil doam proporcionalmente mais do que os mais ricos.
E aí os mais pobres não doam porque estão tirando do imposto de renda, porque não estão... Não, doam porque querem que suas comunidades sejam melhores. E aí como que a gente faz para levar essa cultura de filantropia de doações para as elites brasileiras? Exato. Para se envolverem de fato. Me estranha te ouvir falar que no Congresso em si, o debate, né, sobre a educação não ganha o nível de prioridade quando ele ganha no discurso do político. Qual é o entrave? Como não colocar a educação na pauta como prioridade, já que no processo discursivo ele está presente? Eu tenho minha tese, teoria, apresentem outras. No Brasil, o que dá voto é construir escola. Falar de qualidade, formação de professores, valorização docente, essas coisas que vão muito além de construir a escola não dão voto. Experiência própria, o que dá voto são outras coisas, infelizmente, porque a bancada da educação é muito pequena lá no Congresso e ela é muito aguerrida, ela faz uma confusão danada, pauta a educação, mas ela não é a bancada mais forte, porque não... outras bancadas religiosas, elas têm muito mais influência. E eu acho importante que a gente tenha bancadas religiosas, mas eu queria que a bancada da educação fosse a maior do Congresso. E aí não tem a ver um pouco com o eleitor? O eleitor não tem que demandar, porque se não tem demanda, não tem política pública, porque essa é a lógica. Só tem política pública quando tem demanda. Eu vou filosofar aqui um pouquinho. Eu falei mais cedo que meus pais não tiveram a oportunidade de concluir a educação básica formal. Então, qual é a leitura que eu faço? As gerações passadas lutaram para que a minha geração tivesse acesso à escola, porque não tinha escola para todo mundo. Mas como é que meus pais iam lutar para que a escola fosse de qualidade se eles nunca conheceram a escola de qualidade? Como é que meu pai ia avaliar se estava aprendendo o que eu deveria na idade certa? Se o vestibular era do jeito que deveria ser? Então, quando eu falo que eu sou otimista para as próximas gerações, é porque eu faço parte de uma geração que entendeu que escola é dado, é obrigação. Sabe, eu não vou votar em você só porque você construiu uma nova escola. Eu vou votar em você se você de fato garantir que meus filhos, que meus vizinhos vão para o ensino técnico de qualidade. Vão ter professores em todos os horários. Vão fazer um esporte, um teatro dentro da escola. Então eu vejo que é uma questão geracional, é a minha tese. De uma geração que lutou e muito para que a minha pudesse ir para a escola e de uma outra que vai lutar e muito para que a escola seja de qualidade. Como dado em 1996, a gente zerou, né, a demanda pelo ensino fundamental. Só que isso levou um monte de gente que estava fora. E aí, sem preparo de dar qualidade, ensinar deu escola, mas não deu qualidade. Uma turma diversa é muito mais difícil do que ensinar uma turma mais homogênea. Não é fácil. Como é que você enxerga essa nova tecnologia, essa inovação, esses jovens que estão vindo, principalmente nas públicas? Como fazer que eles entendam o que é essa inteligência artificial, um GPT, não sei o quê? Existe algum trabalho na Câmara pensando nisso? Sim e não. Enquanto bancada da educação, sim. A gente está se debruçando sobre inteligência artificial, como que isso impacta a educação. Mas enquanto país, a gente debate isso muito pouco. Você vê, o Congresso americano tem um aporte que se faz para pesquisa em inteligência artificial. Tem um debate maduro sobre isso. Aqui no Brasil, a gente está engateando para ver como é que a gente regulamenta esse troço. Então, está muitos anos atrás nesse debate. E aí, para a educação, a gente tem uma visão bem antiga, né? Que está superada, graças a Deus, de que a máquina iria substituir o professor. Não, isso é bobagem. A gente entendeu que isso é balela. Não Mas existe. Isso é tão bobagem que GPT eu entrei para testar e tal. Eu perguntei, fala sobre Chaim Zaire. Eu fiquei feliz que ele falou que eu fiz GV, que eu nasci não sei onde, que minha idade era, ele errou na idade, fiquei bravo. O meu erra várias coisas. Eu brevei, mas muito. Ele falou que eu nasci em 1900, cara, eu nasci em tanto... desculpe, nós erramos. Ele fica com desculpe, nós erramos. Não nasci aí, nasci em Beirute. Desculpe. Então, eu meio que falei, não. Ele coloca bastante coisa que ele pega, né? Mas tudo que tá disponível, não dá para confiar 100%. Gente, tome cuidado, tá? Você pode utilizar coisas que são boas. Me faça uma redação sobre meio ambiente. Legal, ele consegue captar. Mas fazer perguntas específicas, dados, eu não sei se você teve essa oportunidade, eu fico um pouco preocupado.
Mas os professores hoje já estão querendo que seja tudo oral, né? Porque também se você for lá se municiar de conhecimento que é do outro, né? Aí você não se forma. Tem um então, debate... entrega o papel, mas me fala tudo. Vira o papel, agora me fala tudo. Tem um debate, assim, tem muitos debates, mas um exemplo, o ChatGPT, ele não coloca as fontes. Pois é. E aí você não consegue entra testar, aí dar o crédito. Entra fake Mas news, viram a né? notícia Exato. de hoje sobre como é que fizeram as fontes dessa inteligência artificial? Não. Vale a pena, até porque demonstra um outro lado das empresas que cuidam de inteligência artificial. Contrataram lá muitas pessoas, principalmente da África, pagando $1 a cada hora trabalhada para que eles levassem os textos para municiar. E aí, então, você percebe o seguinte, eu vou pensar no futuro, mas contratei pessoas quase que de graça. A $1 a hora. A $1 a hora. Continua a escravidão, então, lá é... Principalmente louco, da né? África, $1. para municiar com os textos, e eles tinham a obrigação de fazer textos grandes, trazer textos grandes para municiar a inteligência artificial. Se for um artificial. pessoal que não está trabalhando, tudo bem, é um trabalho a mais, mas o telespectador precisa entender que a inteligência artificial, o que é a máquina que programa, que faz, mas tem que ter um ser humano para poder programar a máquina, não é? Eles captam o que já tem, isso, né? Que captam o que já tem no site, já está na rede, e tem um monte de fake news. Enfim, esse debate é muito longo, né? Um dia você promete que vem aqui para falar disso. Venho, eu só queria fazer um comentário sobre isso, que é... Primeiro, o quanto que existe transgressões gravíssimas a direitos humanos, e a gente tem que fazer esse debate, e o quanto que a tecnologia ela não vai substituir o ser humano, já entendemos isso. Mas o quanto que vários empregos estão aí vulneráveis para desaparecerem, e o que fica é a nossa capacidade de ser criativo, de liderar, de aprender conceitos novos, e a gente volta para a importância da educação básica. A gente não sabe se uma faculdade de radiologista vai continuar existindo ou não, sendo muito sincera. Porque hoje a máquina ela já lê o exame muito mais rápido do que qualquer ser humano. Mas eu tenho certeza que a gente vai precisar de alunos que cada vez são melhores em pensamento crítico, são melhores numa compreensão básica de matemática, de lógica, de programação. Você não tem que saber programar, mas tem que entender como que o ChatGPT funciona, até para que você possa usá-lo da melhor forma possível. Você tem que entender quais são os dilemas éticos. Aí entra a filosofia. Vale tudo? Vale contratar em empregos análogos à escravidão? Não, não vale. Aqui está a nossa barreira. Então, o que fica para mim, no meu entendimento, é que a gente vai voltar cada vez para um núcleo fortalecido, seres humanos que sabem debater dilemas éticos, seres humanos que têm pensamento crítico, que sabem ver se uma fonte é segura ou não, se uma notícia é verdadeira ou não, que entendem a lógica por trás da robótica, por exemplo, e a gente volta para uma formação básica muito consolidada e a gente vai se reciclando ao longo da vida. O mais importante é fazer com que ele seja útil para o ser humano, não é? Exato. Que ele possa se unir. Nós já estamos... Nossa, passou estourados, rápido, né? Passou rápido, você tem que, inclusive, sair daqui a pouco. Eu queria aproveitar esse finalzinho de momento seguinte. Teu namorado, noivo, João, ele é prefeito de Recife. Aliás, faz um trabalho maravilhoso, jovem, faz um trabalho, sou fã número 1 dele, e a atuação dele sobre a educação é muito forte. Você é candidata a prefeita em São Paulo, é isso? Não é? Eu acabei de ser eleita, tenha calma. Então, O partido mas a pergunta é o seguinte, muito feliz, mas você viu o trabalho, você se baseou no trabalho que ele está fazendo lá, que é algo que te atraiu para isso, ou o partido que te colocou teu nome à frente disso, você toparia? Eu tenho muito orgulho do trabalho do João, mas São Paulo e Brasília me ocupam muito. Está fazendo coisas muito legais de formação de tecnologia para jovens que vêm de famílias vulneráveis. Recife já é destacada nessa área de TI, o que é muito legal. Mas o que me move é o trabalho aqui em São Paulo mesmo. E aí o partido vem colocando o meu nome para a eleição do ano que vem, mas minha resposta é, tenha muita calma. Eu acho que a melhor campanha que eu posso fazer para qualquer coisa, aqui ou daqui 10 anos, é ser a melhor deputada federal que eu possa. Então, como eu mencionei aqui, estou presidindo a bancada da educação do Congresso, que é um trabalho gigantesco, presidindo a bancada da saúde mental. Não foi o tema de hoje, mas eu estou no grupo de trabalho que está pensando a reforma tributária. No meu entendimento, é a discussão econômica mais importante. Então, estou atuante, estou trabalhando, mas a eleição é só ano que vem, graças a Deus. É isso aí. Começar tudo de novo. Muito bem, Adriana, Dirceu, mais alguma pergunta?
Só agradecer, acho que foi um bate-papo muito agradável, interessante, ilustrativo e que demonstra não só tudo aquilo que a cidadã tem, mas a deputada que defende os nossos interesses e as nossas preocupações lá. Agradecer por compartilhar a sua história, né? Que ela realmente é motivante e leva outras pessoas a pensarem. Todo mundo pode, né, Tabata? Você, telespectador, que não teve oportunidade de perguntar, peço desculpas que foi ao vivo, mas ela prometeu que volta para fazer ao vivo da próxima vez, que hoje, né, que é dia 22, né, esse programa está sendo gravado dia 22, e vamos representar no dia 29, ela vai ao Rio de Janeiro, você vai ser homenageado com a... Tem um evento com a Malala, daqui a pouco. E vai ser homenageada com ela, é isso? Sim, eu sou muito fã da Malala. Para quem não conhece, pesquisa, é uma das maiores ativistas da educação do mundo e é uma jovem mulher que me inspira muito. Então, vou sair correndo de Ribeirão, essa terra que eu tanto amo, para o Rio de Janeiro para esse evento, de lá correndo para Brasília, que amanhã começa todo moído em Brasília. Então, muito bem, que a cidade você ama também, Brasília? Amo um pouco menos. Então. Mas tá muito obrigado bem, pela tua presença. Deixa o recado pelo telespectador, não é? Senão o pessoal de Brasília já começa a brigar comigo. Eu amo muito o nosso estado de São Paulo. Para mim é o melhor lugar do mundo. Sou muito grata a Brasília, que me recebe toda semana entre terça e quinta. Mas aqui em São Paulo eu estou rodando o estado, encontrando com gente, conhecendo um projeto, brigando, trabalhando. Em Brasília eu só fico dentro do Congresso. Então também eu conheço só um pedacinho de Brasília, senão os brasileiros já começam a me atacar aqui. Muito obrigado pela tua presença, viu? Quiser deixar algum recado aí pelo telespectador? Primeiro, agradecer, um prazer estar aqui. Eu tenho muito carinho por Ribeirão, fui muito bem votada aqui. E acho que uma coisa importante, a eleição já passou. Estou começando meu segundo mandato, então se você votou em mim ou não, se gosta ou não gosta, não importa. Eu estou aqui para lutar pelo nosso estado, lutar pela nossa educação. Tem demanda, tem ideia, tem crítica, sugestão, me escreve, manda lá, é Tabata Amaral SP nas redes sociais, que o bom de quando passa a eleição é que a gente pode de fato trabalhar para todo mundo e tentar dar o nosso melhor. E aí, Tabata Amaral SP, todo mundo me encontra, contem comigo e venham nos ajudar na bancada da educação. Não é ainda a maior, mas com certeza uma das mais aguerridas. Muito bem, Tabata, muito obrigado. E posso fazer um pedido? Pode. Quando que você vai levar aquela mala sem alça com você? Pelo amor de Deus, né? Você sabe que ele estava me dizendo aqui que essa TV não existiria sem você? Não fala isso. Ela vai você levar falou sim. Não foi. A você, telespectador meu, muito obrigado e até o próximo Mentoria. Boa noite a todos.